Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Terminado o sábado, ao romper do primeiro dia da semana, Maria de Magdala e a outra Maria foram visitar o sepulcro. Nisto, houve um grande terremoto. O anjo do Senhor, descendo do céu, aproximou-se e removeu a pedra, sentando-se sobre ela. O seu aspecto era como de um relâmpago, e a sua túnica, branca como a neve. Os guardas, com medo dele, puseram-se a tremer e ficaram como mortos. Mas o anjo tomou a palavra e disse às mulheres: Não tenhais medo. Sei que buscais Jesus, o crucificado. Não está aqui, pois ressuscitou, como tinha dito. Vinde, vede o lugar onde jazia e ide depressa dizer aos discípulos: Ele ressuscitou dos mortos e vai à vossa frente para a Galileia. Lá o vereis. Eis o que tinha para vos dizer. Afastando-se rapidamente do sepulcro, cheias de temor e grande alegria, as mulheres correram a dar as notícias aos discípulos. Jesus saiu ao seu encontro e disse-lhes: Salve! Elas aproximaram-se, estreitaram-lhe os pés e prostraram-se diante dele. Jesus disse-lhes: Não temais, ide anunciar aos meus irmãos que partam para a Galileia. Lá me verão. Palavra da salvação. Queridos amigos, acabámos de ouvir este Evangelho segundo São Mateus, que é lido na Vigília Pascal, e que bom que é ouvir este Evangelho que nos relata a ressurreição de Jesus e os encontros de Jesus ressuscitado com estas mulheres, com Maria Madalena e com outra Maria, porque esta é a razão pela qual nós somos cristãos. É que Jesus ressuscitou, Jesus está vivo, venceu a morte. E porque Ele ressuscitou, e porque a sua ressurreição foi testemunhada por Maria Madalena e esta outra Maria, então nós somos cristãos, então nós somos as equipas jovens de Nossa Senhora. E diante disto, a nossa resposta só pode ser uma. Só podemos cantar Aleluia. Aleluia, louvado seja Deus pela Páscoa da Ressurreição. Aleluia, porque Jesus está vivo. Aleluia, porque Ele venceu a morte, porque Ele está no meio de nós. E cantar Aleluia a plenos pulmões, depois de tantos dias de quaresma e depois deste tempo em que estamos confinados em nossas casas, é tão urgente e faz-nos tão bem. E por isso, queridos amigos, cantem Aleluia e cantem alto neste dia e sempre. Gostava de ver convosco, depois de cantarmos Aleluia, gostava de ver convosco este diálogo do anjo com Maria Madalena e outra Maria. E como este diálogo tem tanto a dizer-nos a nós agora, precisamente. O anjo que testemunha a ressurreição de Jesus começa por dizer àquelas mulheres: Não tenhais medo. Ele diz às mulheres: Não tenhais medo, e eram tantos os motivos que elas tinham para ter medo. Aquelas mulheres tinham medo porque Jesus tinha morrido na Sexta-feira Santa e tinha morrido de uma forma tão violenta que elas próprias temiam também pela sua vida. Mas, mais do que isso, elas temiam não apenas pela morte física, porque poderiam ser perseguidas também, como tinha sido perseguido Jesus, mas elas temiam sobretudo pela perda de sentido para a vida. É que elas tinham posto em Jesus toda a sua confiança. Tinham seguido Jesus por tantos lados e tinham acreditado em Jesus como o Filho de Deus, e a morte de Jesus na cruz tinha sido para elas um absurdo, um sem sentido. E por isso, a morte de Jesus era para elas pior do que a sua própria morte. É por isso também que elas, no meio daquele medo e daquela incerteza, tiveram enorme coragem de ir até ao sepulcro. Tiveram enorme coragem de ir procurar Jesus. Também agora, na nossa vida, nós temos medo. E são tantos os motivos pelos quais temos medo. Temos medo desta incerteza, temos medo deste vírus, temos medo que os nossos pais, que os nossos avós, que os nossos amigos sejam contaminados. Temos medo de nós próprios estarmos a contaminar os outros sem o saber. São tantos os motivos que nos geram medo e angústia agora. E, no entanto, ouvimos o anjo a dizer-nos: Não tenhais medo. É a mesma palavra que Jesus diz também àquelas mulheres quando logo depois lhes aparece. Diz: Não temais.
Não tenhais medo. Jesus diz isto tantas vezes na nossa vida. E agora é esta a palavra inicial do anjo, esta é a primeira palavra de Jesus ressuscitado. Não tenhais medo. E nós precisamos de ouvir estas palavras. Foram também essas as palavras que o Papa João Paulo II disse quando foi escolhido para ser sucessor de Pedro. Não habiate paura, não tenhais medo. Como nos faz bem voltar a ouvir isto agora. Não tenhais medo. E como aquelas mulheres, pedimos nós também coragem para ir à procura de Jesus. Agora, numa altura em que tantos outros nos censuram por sermos cristãos e por, diante desta pandemia, aparentemente Deus não nos responder, nós precisamos ter coragem para ir à procura de Jesus. Como aquelas mulheres. Sim, temos medo, mas temos a coragem também de ir à procura de Jesus. Aquelas mulheres saíram de casa para ir ao sepulcro. Nós não precisamos sair de casa, até porque nos tem sido pedido insistentemente para ficarmos em casa. Mas mesmo dentro de casa, nós podemos ir à procura de Jesus. Aquelas mulheres, disse o anjo, procura Jesus, o crucificado. E a verdade é esta, nós procuramos Jesus. E como nós, tantos outros te procuram, Jesus. A certa altura no Evangelho, até um dos apóstolos diz a Jesus, todos te procuram. E nós cantamos também naquele salmo, eu vos procuro, Senhor, não escondais de mim a vossa face. Nesta quarentena, são tantos que estão à tua procura. E nós também estamos à tua procura. E às vezes parece difícil encontrar-te, Senhor. Mas para procurar Jesus, é preciso saber quem procuramos e onde vamos procurá-lo. Estas mulheres procuravam Jesus o crucificado. Como o anjo lhes disse, procurai Jesus o crucificado. Elas procuravam o crucificado. Sim, porque a cruz dá identidade a Jesus. Mas a cruz dá-nos identidade também a nós, cristãos. Jesus, deixando-se crucificar, aparece depois ressuscitado precisamente com essas marcas da sua paixão. Com as mãos, com os pés, com o lado, marcados pela cruz. Marcados pelos maus tratos que sofreu. E é assim que Jesus se deixa reconhecer vivo e ressuscitado, com as marcas da cruz. E por isso nós procuramos o crucificado, sim. Procuramos Jesus crucificado. E depois, onde é que o procuramos? Pois aquelas mulheres foram procurá-lo onde o tinham deixado. Foram procurá-lo ao sepulcro. E nós, onde é que estamos a procurar Jesus? Podemos procurá-lo onde nos encontramos com Ele, já tantas outras vezes. Às vezes não encontramos Jesus porque estamos a procurá-lo no sítio errado. É preciso procurar Jesus onde já nos encontramos com Ele. É preciso procurar Jesus guiados pela Igreja. E embora neste momento não nos possamos dirigir até à Igreja como gostaríamos, ou pelo menos não nos podemos reunir na Igreja todos juntos como gostaríamos, ainda assim podemos encontrar Jesus na Igreja e conduzidos pela Igreja. Conduzidos pelo Papa, conduzidos pelos nossos movimentos, pelas equipas de jovens, Nossa Senhora também. Podemos continuar a encontrar Jesus aqui. Aquelas mulheres, o anjo respondeu, ele não está aqui, ressuscitou, vindo ver o lugar onde ele jazia. E aquelas mulheres entram no sepulcro e o sepulcro está vazio. Queridos amigos, o cristianismo, a nossa fé não é subjetiva meramente. Há evidências objetivas. A pedra deslocada, o sepulcro vazio e as aparições de Jesus são dados concretos que nos ajudam a dar o passo da fé. E a fé, pela qual acreditamos naquilo que não vemos, é a forma mais democrática de a ressurreição de Jesus chegar a todos. Ouvi esta expressão do professor Henrique Leitão e sempre a fixei, gostei imenso desta expressão. A fé é a forma mais democrática de anunciar a todos a ressurreição de Jesus. E é razoável acreditarmos neste testemunho? Sim, é.
porque o amor de quem nos anuncia isto é digno de fé. O amor daquelas mulheres que correram, o amor dos apóstolos que correram, o amor de todos aqueles que, nestes 2000 anos de história, nos testemunharam a ressurreição de Jesus, torna o seu anúncio digno de fé. Mas mais, além disso, também os acontecimentos objetivos da nossa vida são evidências que nos ajudam a acreditar que Jesus está vivo, que Jesus está ressuscitado e está no meio de nós. É por isso que estas mulheres logo recebem a missão e depressa dizer aos discípulos: Ele ressuscitou dos mortos. E vão para a Galileia, lá o verão. É engraçado ver como o anjo e como Jesus também dão uma missão a estas mulheres, a anunciar a ressurreição. E começam precisamente as mulheres para anunciar a ressurreição. Não vou fazer aqui aquela graça que todos fazem, que as mulheres falam muito, mas é tão espantoso ver como estas mulheres, cheias de coragem, vão anunciar a ressurreição. Ainda não viram e já estão prontas para partir em missão para anunciar a ressurreição. E ao encontrar Jesus, recebem novamente esta missão. Avisem os meus discípulos que é para irem para a Galileia e lá me vereis. Jesus quer que acreditemos mesmo sem o ver. E é assim que os apóstolos recebem a notícia. E é assim que os apóstolos vencem também o medo e correm ao sepulcro para ver o sepulcro vazio e acreditar, mesmo sem perceber. Queridos amigos, estamos a celebrar a Páscoa, estamos a celebrar a ressurreição de Jesus, estamos a celebrar a vitória de Deus sobre a morte. E esta vitória de Jesus muda tudo. Celebrar a Páscoa neste tempo de pandemia é então a ocasião para, mesmo nestas circunstâncias adversas, voltarmos a louvar a Deus. E precisamos de louvar a Deus mesmo quando as circunstâncias são difíceis. Não apenas quando a vida é mais fácil. Agora, precisamente agora, queremos louvar a Deus. Queremos também contar a todos e cantar a todos que Jesus venceu a morte e que por isso já não temos medo. E mesmo que tenhamos de ficar em casa mais algum tempo, ficamos em casa, mas não pelo medo. Não ficamos dominados pelo medo, nem ficamos presos. Podemos viver absolutamente livres dentro de casa, este tempo de provação. Porque Jesus está vivo, Ele está em nossa casa e ajuda-nos a vencer estas dificuldades. Ele entra na nossa casa para nos dizer mais uma vez: não tenhais medo. E finalmente, Jesus quer que cada um de nós cante e conte a todos que Ele está connosco e que o melhor de nós está para chegar. Tenho ouvido tantas vezes a música da Marisa: o melhor de nós está para chegar. E nós podemos cantar porque Jesus venceu a morte. Nós podemos cantar porque Jesus está no meio de nós. E nós podemos cantar porque Jesus nos dá esta missão de irmos nós também depressa, dizer aos discípulos e a todos que Ele ressuscitou dos mortos. Abramos a janela de nossa casa, saiamos aos nossos jardins e contemos aos nossos vizinhos, liguemos aos nossos amigos e partilhemos com todos esta boa notícia da ressurreição. Aleluia. Aleluia.